Olá, olá amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube, iniciando mais, graças a Deus, uma semana com a nossa dose de luz com Emmanuel, nosso quadro dentro do nosso canal de divulgação do Evangelho, a luz do Espiritismo, agradecendo desde já aos nossos amigos que têm acompanhado todo o material que nós publicamos através da internet. A gente fica muito feliz e com gratidão sempre a todos, tanto na dose de luz, todos os dias a partir das 6h45, esse material que nós gravamos no final de semana e deixamos postado, já programado para os nossos irmãos, como também às quartas-feiras, não é? Onde nós temos a nossa exposição espírita a partir das 20h30, todas as quartas-feiras. Nessa quarta, nós teremos a nossa querida irmã Isabel, que vai fazer uma live lá diretamente da sua casa, e nós vamos estar juntos através da internet a partir das 20h30. E na sexta-feira nós temos também o momento de oração com Jesus, aqui o nosso querido José Carlos chama de momento de oração com Jesus e os amigos da fé, não é? São os companheiros aí que estão vinculados ao esforço do nosso querido José Carlos e que tem acompanhado as preces que são feitas toda semana na sexta-feira à meia-noite. Então, o nosso canal tem essa proposta singela, a gente de divulgar o Espiritismo, divulgar o Evangelho à luz do Espiritismo, sempre trazendo como princípio o Evangelho de Jesus, a obra de Allan Kardec, a obra de Chico Xavier, que são os dois missionários da terceira revelação e que tanto material nos trouxeram para a nossa reflexão nesta presente encarnação. Nós continuamos, gente, com o nosso estudo a respeito do prefácio das obras de André Luiz, feitos todos eles por Emmanuel. Queremos só fazer uma parte que nós pulamos, como nós já dissemos para vocês, o prefácio do livro Libertação, onde Emmanuel conta a lenda do peixinho vermelho, não é? Que é uma lenda em que ele faz através de uma imagem comparativa com a situação de André Luiz no mundo espiritual. Então, boa parte do prefácio é justamente a narrativa da lenda, então não dá para a gente aproveitar dentro da nossa proposta de pedaços curtos para a gente analisar na semana. E agora pulamos também nos domínios da mediunidade, gente, que também tem um prefácio maravilhoso de Emmanuel, que vale a pena ler não só o prefácio, como a obra toda, mas é um prefácio um pouco mais longo no que diz respeito a comparações científicas. Então, Emmanuel fala muito das conquistas científicas do homem na primeira metade do prefácio, ou até quase 3/4 do prefácio, que acaba impedindo da gente fazer esse trabalho que a gente faz, que é de pegar e repartir um pouquinho, pegar um parágrafo e ir conversando com os nossos amigos, tá? Então, só para ficar claro, das 13 obras de André Luiz, nós pulamos neste momento da série A Vida no Mundo Espiritual, nós pulamos o prefácio do livro Libertação e também do livro Nos Domínios da Mediunidade. Do livro Nos Domínios da Mediunidade, vamos ver se a gente se programa para fazer uma live a respeito, com um pouco mais de tempo, a gente poder analisar as palavras do benfeitor, tá bom, gente? Então nós trazemos hoje o prefácio de Emmanuel para o livro Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos de André Luiz, gente, com psicografia do Chico, também em parte pelo médium Valdo Vieira, é um livro que tem uma fama, não é, no nosso movimento, de ser um livro muito difícil, por ser um livro mais voltado à questão da ciência espírita. Porém, gente, é assim, como eu converso isso muito com o Zé Carlos e tal, a gente tem que tentar conhecer a obra, tomar um contato com a obra, porque vão ficando certas informações já na nossa mente e a gente vai aprendendo já certas situações que talvez, se a gente tiver instintivamente, já dizendo, não vou ler porque é difícil, já fala que então a gente às vezes não toma contato com as informações que André Luiz passa ali através destes dois médiuns. É uma das obras do Chico em parceria com o Valdo Vieira. Então, assim, gente, ele vai trabalhar muito em cima das definições sobre o corpo espiritual, não é o perispírito de Allan Kardec. André Luiz vai trabalhar muito nesse sentido de nos esclarecer como é que funciona essa questão da vida no além e a nossa apresentação individual através do perispírito. Não tem no livro Evolução em Dois Mundos uma história como as demais obras de André Luiz. É um livro especificamente de estudo, de apresentação de tópicos, de apresentação de conceitos, por isso que talvez a gente não é tão familiarizado assim em lê-lo, tá bom? Mas vamos pelo menos aqui no prefácio, nós fazemos uma leitura, quem sabe às vezes as pessoas acabam
se interessando também em conhecer o livro e tentar fazer um estudo aí, que é algo muito interessante. Bom, o Emmanuel intitulou, gente, o prefácio do livro, então, de Evolução em Dois Mundos, com o título de Anotação. E diz assim: escrevendo acerca do corpo espiritual, que Allan Kardec denominou perispírito, não se propõe André Luiz traçar este ou aquele estudo mais profundo, fazendo a dissociação dos princípios que o estruturam, com o fim de equacionar debatidos problemas de filosofia e religião. O que Emmanuel nos fala de cara, gente, é algo que nós temos batido bastante a tecla com vocês e que a gente sabe que vocês têm acompanhado o nosso material de espiritismo com tanto carinho que a gente fica até muitas vezes com vergonha até. Mas a gente tem batido numa tecla que é fonte das nossas conversações, dos nossos estudos, que os espíritos superiores, eles têm por hábito estabelecerem limites para a nossa compreensão. Os espíritos realmente comprometidos com o Cristo, eles se preocupam muito com o nosso processo de auto-iluminação. Eles não usam e nunca usaram, desde a época de Allan Kardec, das informações sensacionalistas, capazes muitas vezes de despertar nossa curiosidade, mas de nos fazer também esquecer os objetivos principais da nossa existência na Terra, que são a evolução, o progresso, a construção em nós mesmos do espírito imortal que amanhã deverá retornar para a vida maior. Então os benfeitores, gente, desde Kardec fala muito isso, não é? Quando os espíritos têm aquelas notícias que são extemporâneas, não é? Coisas fora do tempo, é o que Emmanuel fala aqui de André Luiz. Ele não vai fazer uma dissociação, ele não vai destruir o que a gente tem mais ou menos na mente para construir uma outra ordem de coisas que nós não vamos ser capazes de acompanhar com o objetivo de querer resolver todos os problemas da Terra. Gente, isso é muito importante. Isso é praticamente um atestado daquele que é o evangelizador do Brasil, Emmanuel, através das mãos do médium, que é o maior médium de todos os tempos, Francisco Cândido Xavier. É um atestado de comprometimento com Jesus no nosso processo de autoevangelização. Porque existem notícias, gente, que não nos são úteis, não nos importam. Existe um volume de informações hoje no nosso, e com todo respeito nós falamos isso, que muitos irmãos nossos que merecem toda a nossa consideração, mas se colocam numa postura de cada vez trazer mais novidades. Então nós parecemos que estamos guardada a precariedade da imagem que nós vamos usar, mas parece que nós estamos num rodízio nos alimentando, que a gente não acabou nem de digerir a primeira coisa, o garçom já vem com outra, entuxa no prato, a gente não acabou de digerir, de mastigar a primeira, já vem com outra, e vai adicionando um monte de pratos diferentes, que chega uma hora que a gente não sente mais o sabor de nada. Nós ainda estamos engatinhando com relação ao conhecimento do Espiritismo. Acabei de falar para vocês, o livro Evolução em Dois Mundos, ele é do ano de 1958. Quer dizer, muitos irmãos nossos nem sabem do que se trata a obra. Quer dizer, nós pulamos etapas por conta dessa mania dos tempos em que a gente vive, que as coisas precisam estar sempre com novidades, bombando novidades. E aí a gente começa a perceber os irmãos se perdendo na informação. Abandonam aquilo que nós chamamos de carisma. Qual é o nosso carisma lá no Jesus Redivivo? É Jesus, a obra de Kardec, a obra de Chico Xavier. Nós precisamos primeiro digerir isso, que a gente não conseguiu digerir ainda. De que nos adianta outras informações se nós não construímos em nós mesmos a base? Se nós não temos base doutrinária para analisar e discernir as informações que nos chegam, para identificar o que pode ajudar no nosso progresso e aquilo que é perfeitamente dispensável, porque às vezes nascida apenas
da imaginação das pessoas. Entende, gente? Então, um parágrafo de Emmanuel já nos demonstra a seriedade deste espírito e da equipe que ele supervisionou no além, responsável pela divulgação dos princípios espíritas através do missionário Chico Xavier. Esta dupla Emmanuel-Chico, um no além e outro na terra, merece a nossa reverência, gente. Respeito. Nós não sabemos lidar com o espírito superior. Não adianta nós queremos equacionar os espíritos superiores de acordo com a nossa altura. Nós não temos condição de analisar o superior. O superior tem condição de analisar o inferior, mas nós não. As pessoas se perdem tanto que elas começam a querer analisar até o perfil psicológico de Jesus. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã nós continuamos com a nossa reflexão a respeito do prefácio intitulado Anotação do livro Evolução em Dois Mundos. Até lá, fiquem com Deus, uma excelente segunda-feira.